Bom dia. Vamos começar o segundo painel do dia. Hoje, o objetivo de agora é tratar dos novos modelos de arrecadação de direitos autorais que estão sendo discutidos no mundo. Meu nome é Atílio. Eu tenho a honra, na verdade, de moderar um painel tão ilustre como esse, mas eu gostaria de começar essa apresentação aqui agradecendo a organização do evento pelo convite, pela montagem dessa mesa excelente, esse painel incrível, com nomes desse peso. Agradecer ao Mazola, agradecer a Guta Braga pelo agradável convite, e que eu aceitei imediatamente, obviamente, e pela organização do evento em si, uma iniciativa mais do que bem-vinda. Hoje nós temos 6 palestrantes. Pode deixar que o último, fica faltando, é o Marcos Souza. Ele está chegando, ele do Ministério da Cultura, ele já estava programado para falar realmente por último, ele está vindo aí. Os nomes falam por si mesmos. Nós temos a Glória Braga, do ECAD, nós temos a Vanisa Santiago, da Instituto Interamericano de Direito Autoral, o Gustavo, da Abramos, a Marisa, da UBC, e temos também o Marcelo Falcão. Houve uma troca de nomes aqui, mas o Marcelo Falcão, presidente da UBEM, está aqui para nos brindar com uma apresentação também. Vamos começar com a apresentação do Gustavo, que vai tratar um pouco do status do mundo atual dentro da gestão coletiva, que organizações existem, que modelos existem e que modelos estão surgindo por aí. E a partir da apresentação dele, nós vamos trabalhar todo o resto e entender como é que podemos desenvolver, melhorar mais ainda o que nós temos hoje em dia. Gustavo, por favor. Bom dia, Tílio. Bom dia, colegas de mesa. Bom dia a todos da plateia. Queria agradecer a Guta, a Dani, ao Mazola pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Tivemos ontem painéis muito interessantes, todos falando sobre a música em plataformas e tudo, como a música está cada vez mais disponível e está se consumindo cada vez mais música. Isso é muito legal. Só que a outra ponta é como pagar os titulares, como fazer esse dinheiro verter para quem realmente deveria estar recebendo. E isso foi uma coisa que não foi mencionada muito ontem em detalhes. Eu vou fazer uma apresentação, peço desculpas pela apresentação simples, depois das apresentações super interessantes e com vídeos e coisas que a gente teve ontem. Fiz uma apresentação bem simples, bem objetiva, para tratar de maneira rápida também. A música digital continua sendo a música. Houve uma mudança de plataforma, o que antigamente era físico, hoje é digital, e está cada vez mais disponível. Por essa mudança, eu acho que a mudança da plataforma física para a plataforma digital foi uma mudança que mudou o modelo de negócio também. As mudanças que a música enfrentou nos últimos anos, você mantinha um formato físico. Dessa vez você tem um formato digital, que é uma coisa intangível, você não é diferente. E a música digital, hoje em dia, esse novo modelo quebra barreiras, fronteiras e uma série de dificuldades. Aqui eu trouxe alguns números relativos à arrecadação da CISAC. Eu tenho certeza que os colegas de mesa podem contribuir com mais números depois, Marisa e Vanisa e Glória também. Esses números são do Global Report da CISAC de 2015. Houve um crescimento da arrecadação global das sociedades de 20,2%. Só que das sociedades que cuidam de música, que fazem parte da CISAC, esse valor representa só 7,4% do total. Com relação à parte da FBI, que diz respeito à parte das gravadoras, essa receita teve um crescimento de 6,9%, no ano de 2015, na América Latina, 32%, a receita de usuários de streaming cresceu 39%, downloads permanentes está em queda, como todo mundo sabe, o streaming é o modelo de negócio que vem dominando e que com certeza vai se seguir. As fontes de receita, ano passado foi a primeira vez que o mercado digital realmente, ali eu botei mercado global, na verdade seria mercado digital, que o mercado digital realmente equiparou ao modelo físico. O digital hoje é um crescente em vários territórios. Nos Estados Unidos o modelo físico ainda é muito forte, mas o digital vem crescendo.
Aqui eu vou falar de alguns projetos que estão em andamento hoje para a gestão do repertório e para o licenciamento dos direitos. Vamos entrar direto neles aqui. O Projeto Latino. Hoje você tem um hub, na verdade as sociedades elas estão se juntando ao redor do mundo por região para fazer o licenciamento do repertório. Os projetos são muito semelhantes, mas como cada território guarda as suas particularidades, cada território tem seu modelo de negócio, tem suas características específicas. E o objetivo era falar de fora do Brasil, então não vou entrar no como está sendo feito hoje no Brasil. Fora do Brasil, na América Latina, você tem um hub que tem todos os países latinos, com exceção de Brasil e México. É uma base conjunta de processamento de dados também, as sociedades colocam informação. A empresa que processa essa base de dados é a Backoffice, que é a mesma empresa que também trabalha com o Albem. As negociações de tarifas com os provedores de conteúdo também são comuns e tal, para tentar manter uma equivalência de preço e tal. E os editores e sociedades têm conversado na América Latina nesse sentido também, para tentar implementar o mercado. Na África. A África é um grande desafio hoje, pelas características do continente, é um continente que ainda passa por sérias guerras civis e problemas estruturais, mas a África do Sul tomou a frente disso, desenvolveram esse projeto Capasso, que é a união de um hub das editoras que tinha na África do Sul, com o Departamento de Foro Mecânico da SAMRO, que é a Sociedade de Gestão Coletiva da África do Sul, para criar a Compasso, que é uma base de licenciamento de conteúdo digital também. O objetivo, como em todos os outros, é a redução dos custos, a melhora no processamento. Você é uma base comum, você consegue ter menos conflitos e mais fácil o processo. Estados Unidos é um caso complicado. O mercado está passando por uma série de mudanças e adaptações e vem sendo um assunto de discussão. Não tem um modelo definido ainda como vai ser, como é que vai ser. Você tem recentemente a Sony, essa semana, assinou um contrato direto com Pandora para fazer o licenciamento de streaming. Então, o mercado está em discussão ainda. Originalmente, você teria a Harry Fox para cuidar da parte de downloads, que seria o Foro Mecânico Digital, a SCAP, BMI e CESAC, que são as sociedades americanas cuidando da parte de rádio e streaming online e tal, e os editores fazendo a parte de licenciamento também. O grande motor dessa discussão nos Estados Unidos foi a questão dos valores do licenciamento. Os editores não concordavam com o que as sociedades estavam pedindo e, por isso, caminharam nesse sentido. O modelo europeu. O modelo europeu hoje é um modelo que está mais sedimentado com relação a como esse projeto vem sendo feito num âmbito de licenças pan-territoriais, ou seja, as sociedades estão se unindo em blocos. Você tem dois grandes blocos hoje na Europa, que é o Harmonia e o ICE, trabalham de formas semelhantes e distintas ao mesmo tempo para fazer o licenciamento do repertório na Europa. Por conta da diretiva europeia, hoje você pode licenciar o teu repertório em vários territórios, não tem mais barreiras, então ficou mais fácil. O ICE é a junção dessas principais sociedades. Na verdade, a grande diferença do ICE é uma base são sociedades que se uniram para criar uma base de dados, semelhante ao que a gente tem hoje no ECAD, para fazer o licenciamento. Então, o licenciamento é feito numa mesma base de dados. O início das distribuições do ICE provavelmente vai ser em 2016. A base de dados já está em funcionamento e tal, isso já está acontecendo. O Harmonia, que é o outro hub de licenciamento, tem basicamente as sociedades latinas e algumas outras sociedades. O objetivo deles é fazer o licenciamento em bloco também. Eles utilizam uma ferramenta, uma empresa para fazer a identificação do repertório, que é a BEMAT, que é uma empresa espanhola, com sede em Barcelona. E a BEMAT faz todo o processo de identificação. As sociedades enviam a base de dados para a BEMAT faz a identificação, mas cada sociedade processa a sua distribuição, sua identificação de repertório. Cada sociedade mantém a sua base individual. No caso do ICE, cada sociedade, a base é conjunta para todas elas. A vantagem desses dois modelos é quanto mais sociedades juntas você tem, quanto mais repertório você representa, mais força você tem para negociar com os provedores de conteúdo, né?
Por último, esse modelo da AMRA, que é uma sociedade de direito autoral que está com um projeto de fazer a gestão global do repertório. Ou seja, você tem uma licença com provedor de conteúdo e essa licença cobriria diversos territórios quando possíveis, né? Esse é um projeto novo, isso tem um ano e meio, talvez no máximo. Ainda está em discussão, é um modelo que ainda não está bem sacramentado, mas é uma ideia interessante e bem audaciosa. Alguns desafios do mercado. Ontem se falou muito do consumo de música, e aqui eu coloco, que foi comentado um pouco pelo Frejá ontem no fim do dia, licenciamento com valores justos para que os artistas recebam aquilo que é justo. Será que a forma como a gente está licenciando hoje, como isso está sendo feito, como o modelo de negócio está sendo conduzido hoje, é justo? Gestão da base de dados. Esse seria o grande desafio hoje desse modelo de negócio do digital, que é o que se discute muito na Europa, que é o Big Data. O YouTube produz milhares e milhares de dados de vídeos, são feitos uploads todos os dias. Então, é um volume de dados crescente e muito grande. Então, é um desafio fazer a gestão dessa base de dados, o cruzamento das informações, todo o processo de gestão disso, para que se possa proceder com uma distribuição bem feita e justa. Tecnologia e preço. A tecnologia vem como uma necessidade para se acompanhar esse desenvolvimento desse modelo de negócio. Sem tecnologia, você não consegue acompanhar o que está acontecendo na internet. E o preço justo, que eu coloquei por último aqui, seria... ontem, para o Frejá, falando do Frejá de novo, ele falou, todo mundo poderia pagar R$15 para ter acesso a um serviço de streaming. Não sei se R$15 seria o preço justo. Pensando em nós que estamos aqui, sim, R$15 não é nada, mas um país do tamanho do Brasil, você colocar R$15 para as pessoas que têm smartphone, a gente sabe que a maioria tem plano pré-pago, R$15 é um valor super alto. E aí seguiria esse modelo para a África e para outros territórios também, que seriam os BRICS, os países emergentes, países do terceiro mundo também. Bom, era isso. Obrigado. E se alguém tiver alguma dúvida ou precisar da apresentação, posso disponibilizar depois sem problema nenhum. Tá? Gustavo, muito obrigado. Parabéns pela apresentação, especialmente por ter feito no tempo recorde certinho, exatamente como a gente tinha combinado. Mais ou menos 10, 12 minutos para cada um, foi isso que a gente combinou no começo, para ver se a gente tem tempo para perguntas e discussões entre nós aqui mesmo e com a plateia e com todo mundo que está assistindo na internet afora. Então, agora eu vou abrir, e obrigado pela quantidade de exemplos interessantes que você trouxe, especialmente a gestão global, que é uma iniciativa extremamente ambiciosa e eu fico pensando como isso funcionaria na prática em termos de base de dados e banco de dados, mas depois a gente discute sobre isso. E agora eu vou dar a palavra à Glória Braga, a superintendente executiva do ECAD, para trabalhar um pouco a experiência dela, a experiência no Brasil, o ECAD, como tem funcionado e como é que ela vê essa questão de novos desafios e novas possibilidades, novos modelos de gestão coletiva mundo afora. Glória, você tem o palco. Obrigada, Tílio. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigada, Mazola, aí, pelo convite, pela oportunidade de participar de uma mesa tão rica como essa, com pessoas que pensam sobre o mundo digital e sobre a gestão coletiva e sobre as formas de melhor arrecadar e distribuir direitos, né? Nós, lá nas associações e no ECAD, já há alguns anos, demos início ao processo de licenciamento das várias formas e possibilidades de uso que têm surgido por conta da internet, né? Então, eu me recordo que deve estar fazendo mais ou menos uns 10 anos ou 8 que nós fizemos um grupo de trabalho e as associações, com seus contatos internacionais, trouxeram informações sobre como as associações congêneres estavam entendendo os diversos usos que existiam naquele momento, como é que estavam começando a fazer o licenciamento, a fazer suas estruturas de cobrança e tal. E, com base nisso, nós também fizemos fizemos uma tabela de preços e fixamos valores para as transmissões de shows
ao vivo, para o simulcasting, para as ambientações de sites e para o webcast em geral, que naquele momento estava começando a se desenvolver, as rádios online, as televisões online e tal. Muito bem, isso veio caminhando, né? Hoje nós já fizemos uma revisão, muito recentemente, dessa nossa estrutura de preços e tal, né? Já temos contratos firmados, né, com o Spotify, enfim, com o Vevo, estamos começando a levar adiante também essas novas cobranças. Ainda no nosso faturamento, os valores que nós cobramos de simulcasting são ainda os valores, a rubrica preponderante, digamos assim. Estamos mais ou menos acompanhando essa tendência mundial, quer dizer, do faturamento geral do ECAD, esses usos digitais novos aí de internet e tal, eles representaram, ano passado, em torno de 6,5%, 7% do nosso faturamento total, o que ainda em se tratando de percentual de faturamento, ainda é pequeno, mas é crescente. A nossa expectativa para 2016 é de um crescimento de 18% a 20% nesse segmento. Mas, embora eu diga isso, eu preciso dizer que, se percentualmente é interessante, em se tratando de valores, nós ainda estamos, e aí vou concordar com o que disse ontem o Frejá, aqui já citado, nós ainda estamos muito aquém do que, certamente, é a expectativa dos criadores, das associações, enfim, de todo mundo envolvido nessa cadeia. Agora, se por um acaso isso pode parecer uma má notícia nesse momento, eu acho que tudo que a nossa experiência de anos aí à frente da arrecadação e da distribuição por meio da gestão coletiva nos mostra que tudo começa devagar e pequeno, né? Nós já passamos pela TV por assinatura, que durante muitos anos não remunerou os criadores e tal, e que hoje já tem contratos firmados, faz uma remuneração mensal, enfim, poderia dizer que esse segmento já está regularizado. Então, a gente acredita que esses usos dos serviços digitais e tudo mais, eles alcançarão valores significativos. Por quê? Porque, hoje em dia, nós temos no Brasil a seguinte situação, que é uma situação que eu vejo da América Latina e México, enfim. A gestão dos chamados direitos conexos, no que se refere aos serviços, esses serviços digitais, ela está sendo feita diretamente pelas gravadoras. E as associações de gestão coletiva e os editores e compositores estão fazendo a gestão do direito de autor. E a tendência mundial é que esses percentuais e esses valores cobrados, quando confrontados com a quantidade enorme de músicas ouvidas mensalmente por meio desses serviços, esses valores, quando chegarem à distribuição, nós também estamos prevendo a nossa primeira distribuição desses serviços para agora 2016, esses valores atingirão quantidades amonetárias por música para cada compositor, enfim. E isso não é bom, isso é muito ruim. Agora, por que isso acontece? Porque o modelo de negócio que foi criado e a forma de cobrança dos direitos em cima desses modelos de negócio, que leva em consideração o faturamento dos serviços, ou então o faturamento da assinatura, quer dizer, ou a assinatura ou o faturamento com publicidade, esses valores ainda são pequenos no território brasileiro. Os percentuais que estão sendo cobrados na América Latina e México, basicamente, acho que na Europa também, em alguns países, para os direitos de autor, são percentuais ainda também pequenos. E, no final dessa cadeia, quando se faz uma distribuição, a distribuição será uma distribuição ainda
não tão significativa se nós compararmos com as distribuições de direitos decorrentes de televisão, televisão por assinatura, emissora de rádio, que são as formas mais tradicionais do mercado nosso de licenciamento. Então, é bom, por isso que eu entendo que esses painéis e eventos como os nossos são bons, porque isso precisa ser dito, não só avisado, como também compreendido. Esse é o começo da história. Estamos no momento de aprender com esses novos usos. A cada momento que se passa, os modelos de negócio vão se modificando, e a nossa forma tradicional de cobrar, que é, levando em consideração um percentual sobre as receitas, como as receitas ainda não são tão grandes assim, esses valores também não são tão grandes assim, mas acreditamos que serão. Esse é o futuro, todos nós sabemos disso, e vemos com muita boa expectativa o desenvolvimento desse mercado. Agora, isso falando dos serviços digitais, e falando, como eu mencionei para vocês aqui logo no comecinho, que a maior forma ainda o maior recebimento nosso ainda é decorrente do simulcast, né, que é a transmissão simultânea das programações das emissoras de rádio e televisão. Esse ainda é o maior valor. Esse, sim, nós temos já, acredito eu, um ponto muito positivo no mercado brasileiro, que é o reconhecimento pela ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, da necessidade desse licenciamento diferenciado. Nós temos um convênio com a ABERT fixando valores para as emissoras de rádio, e, nesse convênio, existe também a previsão para o chamado simulcasting. Isso, nesse particular, nós estamos fazendo a gestão coletiva para os direitos de autor e para os direitos conexos, e fazendo, logicamente, as distribuições decorrentes desses valores que estão sendo arrecadados pelo simulcasting das emissoras de rádio. Então, a minha mensagem é o seguinte: eu acho que o mercado brasileiro, como todo o mundo, está começando, não é? Temos algumas coisas alvissareiras aí no horizonte. A minha preocupação hoje seria o impacto das primeiras distribuições decorrentes dos serviços digitais, que, como eu já disse e repito, essas distribuições gerarão valores menores que 1 centavo para alguns compositores em decorrência da execução das músicas, mas isso faz parte desse novo modelo e dessa nova realidade que nós estamos começando. Acredito que aumentará, acredito que evoluirá, mas ainda estamos no começo dessa conversa. É isso. Obrigado, Glória. Realmente é um começo pequeno, mas, como todo começo, né, ele tem que ser pequeno. Mas o que eu vejo, assim, a diferença do meu raciocínio é que eu vejo cada vez mais o simulcasting de vários conceitos, né, dentro da definição de simulcasting desaparecendo de importância, em termos de importância para o público em geral, né, e aumentando a possibilidade de ver aquilo que a pessoa quer ver, começar aquilo que a pessoa quer ver naquele momento, naquela hora, e o simulcast perde, então, a relevância. Ainda não é, obviamente, a realidade do Brasil, mas a gente vai chegar lá, eu acho, e muito rápido. Eu acho que vai ser um crescimento exponencial, né? Não vai ser uma coisa assim que vai aumentar, vai ter incrementos pequenininhos. Eu acho que o futuro, a curto prazo, é uma coisa assim, inverter essa lógica, eu diria. Mas é um futuro interessante. Bom, eu vou passar a palavra agora, de novo, Glória, obrigado pela apresentação e por ficar dentro do tempo que a gente combinou. Agora eu vou passar a palavra para a Marisa Gandelman, diretora executiva da UBC, que vai nos brindar com suas palavras. Marisa, o palco é seu. Obrigada, Atílio. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer o convite do Mazola, parabenizar pela iniciativa, porque tem sido repetida, está crescendo, está valendo a pena. Bom, eu gostaria de falar aqui também um pouco do ponto de vista de quem eu sou hoje, ocupo a cadeira de vice-presidente do board da CISAC, que é a Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores,
que olha para o que diz respeito ao direito de autor, incluindo aí autores e editores, né? Não trabalha com os direitos conexos, portanto, não junta dados e índices sobre o que é o direito conexo, e trabalha com todo tipo de repertório, né? São 230, mais ou menos, associações de autores de todos os repertórios. Quando eu digo todos os repertórios, quer dizer música, obras audiovisuais, obras dramáticas, obras de artes plásticas, obras fotográficas. São 230 sociedades de autores espalhadas em mais de 120 países. Então, como o Gustavo mostrou de início, acabamos de publicar o relatório global de arrecadação relativo ao ano de 2014. Ele olhou para os dados de uma maneira diferente do que eu olhei. Então, eu acho que não vou repetir se eu falar sobre isso aqui, só para iniciar. Se a gente olhar para o total que foi arrecadado de direito de autor de todos os repertórios no mundo, pelas sociedades de autores que fazem parte da CISAC, 6,5% do valor arrecadado veio, a origem são os negócios digitais. 6,5% total da arrecadação. Então, quer dizer, isso nós estamos falando aqui, de novo, de remuneração de autores e editores e aqueles que estão dentro desse universo autoral. Se a gente comparar com o ano anterior, houve um crescimento de 20% da arrecadação global de todos os repertórios oriundo dos negócios digitais. Agora, tem um dado aqui que eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Quer dizer o seguinte, o total arrecadado desses negócios digitais, 99% é de música. Ou seja, os autores de obras audiovisuais, que são também responsáveis por um negócio que cresce muito, 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 ainda não estão participando de nada, né? Muito esforço tem sido feito, mas eu acho impressionante você dizer que 6,5% daquele valor enorme que ele mostrou de negócios digitais e 99% ser de música. Agora, quando você vai analisar esses valores arrecadados, você pode observar que 56% do total foi arrecadado para remunerar direitos de execução pública nos serviços de streaming. Aí estamos falando da distribuição. 56% daquilo que foi, daqueles 6,5% do total arrecadado, para dos 99% dos serviços de música, 56% foi o que foi chamado de direito de execução pública, o nome. E observa-se que também nos serviços de streaming, né? E, ao mesmo tempo, a gente observa uma retração de cerca de 29% nos direitos mecânicos, que vem também de serviços digitais, aí não mais falando só do streaming, né? Que foi aquilo que já foi mostrado aqui também, de uma tendência de queda naqueles negócios que são puramente de download, que foram talvez uma forma muito interessante de trazer o público para o mundo digital de uma forma que você, consumidor, faz uma certa analogia, sem querer fazer nenhum trocadilho, com o seu mundo anterior, que você vai, compra alguma coisa, paga e adquire uma cópia para você, que é sua, que você faz o que você quiser, jogar fora, enfim, é sua a cópia. Então, esse modelo downloads, que o iTunes chegou a ser o maior vendedor, eu acho, não tenho certeza, foi uma forma, eu acho, muito interessante de trazer as pessoas para esse universo, porque ele, de alguma maneira, copiava, e outros serviços que tem que copiam um pouco a vida real de você ir na loja comprar uma coisa que passa a ser sua. Mas, enfim, esses números, para mim, me fazem pensar em algumas coisas que eu não sei se podem ser conclusões, ou impressões, ou intuições da minha parte. Obviamente, a retração dos direitos mecânicos deve-se ao crescimento dos serviços de streaming,
por cima dos serviços de download. Porque, se você for analisar o comportamento do consumidor, não sei se ele vai, né, continuar mantendo os dois, etc. E tal. Então, aquele que perdeu, o outro ganhou, né? Porque você não vai analisar só que cresceu o número de consumidor, aquilo ele vai continuar igual, um cresceu por cima do outro. E que uma coisa também que me chama a atenção aqui, por conta das discussões que estiveram em pauta recentemente, e talvez depois o Marcos queira falar sobre isso, é que esses números demonstram que as sociedades de autores do mundo inteiro arrecadam e distribuem direitos de execução pública em serviços de streaming. Isso é uma coisa que é assim, senão não teria tido esse crescimento de 56%. Eu não estou aqui falando se eu acho certo, nem se eu acho errado. Isso é uma conclusão que eu estou tirando dos números. Se isso em algum momento fizer parte da nossa discussão, é para pagar, não é para pagar, é para cobrar, não é para cobrar, ter o direito, não ter o direito, tem uma informação aqui concreta. As sociedades do mundo pagam direitos de execução pública dos serviços de streaming. Os serviços de streaming, por outro lado, a gente não pode fechar o olho para dizer que eles provocam um tipo de mistura nos direitos que nós conhecemos do mundo tradicional, direito de reprodução, distribuição de execução pública, que é uma mistura difícil e talvez desnecessária de ser desfeita, para botar cada um numa gavetinha, né? É possível que uma das lições que a gente tenha que aprender com esse mundo digital é que a gente não deve olhar para todas as coisas querendo fazer uma analogia com o mundo analógico. Então, você tem que olhar para a questão de uma outra forma, dizer assim, qual é o que hoje as sociedades de gestão coletiva têm à sua disposição para lidar com esse processo muito complexo de processamento de dados que são fornecidos pelos provedores de serviço, né? Então, temos bases de dados que foram sendo construídas ao longo de décadas, e etc. E essas bases de dados nos deram, basicamente, dois tipos de direitos. Direitos que nós chamamos de mecânicos, que são os direitos de reprodução, podemos colocar, de alguma forma, a distribuição, e os direitos de execução pública. Agora, como separar isso para remunerar aqui e ali um direito e outro direito, ao ponto de dizer que houve um crescimento de 56% do direito de execução pública e uma retração de 29% do direito mecânico, é uma questão a se pensar, e eu acredito que é uma questão a se... um pacto, né, entre as partes interessadas. Eu repito, então, que eu concluo que essa discussão de há direito de execução pública, não há direito de execução pública no serviço de streaming, não sei se é a melhor forma de discutir de que maneira vamos gerir esta mistura de direitos. E outra coisa que é muito importante lembrar quando a gente vê um relatório desse global é que esses são os números que são providos por aquelas organizações que são entendidas como sociedades de autores, que, em princípio, são organizações sem fins de lucro, controladas, né, por criadores, autores, titulares de direitos autorais. Basicamente, se há que existir uma definição, que eu não sei se é uma definição para todo sempre do que é uma sociedade de autores, você pode ver que a diretiva europeia tem uma definição e que a gente trabalha mais ou menos com essa definição de organizações, coletivos, né, que são controlados por criadores ou por titulares que têm um interesse direto, que não podem fazer aquela gestão individualmente e que têm uma grande vantagem de fazer essa gestão coletivamente. E elas, então, são organizações sem fins de lucro. Agora, existem outras organizações hoje que não têm esse perfil e que estão atuando nessa área, né? O Gustavo mostrou, por exemplo, a AMRA,
A AMRA não é, dentro desse conceito que eu falei, uma sociedade de autor, né? Ela era uma agência, com esse nome mesmo, de agência para gestão de direitos mecânicos, que agora expandiu para a atuação nos direitos de execução pública, mas não tem esse perfil de ser sem fins de lucro controlado por criadores. Assim, não estou dizendo se é bom nem se é ruim, estou falando não tem esse perfil. A CESAC também não tem esse perfil, mas adquiriu a Harry Fox para justamente, acredito eu, poder aproveitar a base de dados existente de direitos mecânicos da Harry Fox Agency, que chama-se Harry Fox Agency, uma agência que também sempre pertencia aos editores, ao National Music Publishers Association, americano, e que foi vendida para a CESAC, que é uma empresa com fins de lucro que, entre outras coisas, faz a gestão de direitos. Agora, existem novas organizações, que todo mundo já deve ter ouvido falar, de EMAR e outras, que fazem essa gestão de direitos dos negócios digitais. Né? Elas trabalham para pessoas que entregam seu repertório e têm interesse em ter essa gestão feita por eles. Se funciona bem, se funciona mal, não tenho a menor ideia. Eu só sei dizer que essas organizações existem, estão movimentando, sim, alguma parte desta economia, que ainda é pequena, e nós não conhecemos esses dados. Então, como dados, eu acho que isso aí é um ponto interessante a ser levado em conta por vocês. Fora isso, se eu for olhar, se eu ainda tiver mais um tempinho, olhar da questão que eu participei em como olhar global, né? Quando houve na Europa, como União Europeia, que é uma experiência de organização política totalmente diferente e nova também, a gente viu como foi que surgiu a diretiva europeia, etc. E tal, mas dentro desse processo houve um pacto, né, um consenso entre partes interessadas de que seria necessário uma forma diferente de gerir esses direitos nesse ambiente digital. Foram feitas, então, várias propostas, foi decidido pela construção de uma base de dados global para documentação de repertório de música, né, que se chamou, enquanto existiu, o GRD, o Global Repertoire Database, e que não conseguiu ser finalizado, normalmente pelos problemas que nós sempre enfrentamos, que são as diferenças dos interesses das partes que estão ali necessitando daquilo, ou muitas das vezes obrigadas a ser parte daquilo, mas que os interesses são divergentes e esse consenso que tem que ser construído não é alcançado. Então, no mundo digital, a construção de base de dados ela vem carregada de jogos de poder, né, que é um outro ambiente em que hoje existe o jogo de poder, assim como o jogo de poder existe na nossa vida real, seja em relações familiares ou nas nossas relações com as autoridades ou as autoridades entre elas. No mundo digital, a construção de bases de dados que deve servir para resolver um problema de um grande coletivo, ela vem acompanhada de relações de poder muito fortes, e isso tem, sim, ainda uma... nós não chegamos ainda num ponto de que seremos todos, então, amigos e companheiros com uma finalidade única de facilitar a vida daquele interessado último, que é o autor que tem a sua obra utilizada, o titular de direito autoral, que quer ser remunerado de forma justa pelo uso do seu trabalho. Acho que o mais a gente vai no debate. Desculpa se eu passei da hora. Marisa, obrigado. Antes de passar a palavra à Vanisa, eu vou
comentar rapidamente 2 pontos que são realmente essenciais. Um deles é de aspecto jurídico, outro é um aspecto prático do dia a dia e obviamente, político, que ela estava mencionando. Mas o jurídico em si, que é streaming execução pública, por si só daria um painel de dia inteiro para se discutir. É uma discussão interessantíssima, cada um tem seu ponto de vista. Eu não vou, obviamente, abordar o assunto, mas é uma questão muito interessante, realmente, uma questão atual na legislação brasileira especificamente. E o outro ponto é a questão da base de dados. Aliás, é o calcanhar de Aquiles, na verdade, de toda a discussão envolvendo gestão coletiva. E eu acho que depois, talvez, a Glória possa falar um pouco mais sobre isso, como ela trabalha com o material que ela tem, né, o que ela recebe, né, mas que, realmente, a base de dados é um ponto que fragiliza qualquer tentativa de uma operação abrangente e grande e eficiente, porque não é só receber os dados, muito mais do que isso, processar esses dados, entender o conteúdo e conseguir, dali, você destrinchar e escolher e apontar para onde vai o dinheiro. Essa é a grande dificuldade da distribuição, imagino eu. Pouca experiência que eu tenho nisso, obviamente estou falando com os grandes nomes nessa história. Mas eu vou agora, sem maiores delongas, dar a palavra para a doutora Vanessa Santiago, vice-presidente do Instituto Interamericano de Direito Autoral. Vanessa, por favor, você tem o chão. 10 minutos. 10 minutos de fama. Boa tarde. Eu queria agradecer também a organização do evento, a Mazola, a Guta Braga, que tem participado bastante, pelo menos no que me diz respeito, para que a gente tivesse essa reunião bonita que nós temos aqui. Eu queria até saber se nós temos autores presentes. Autores presentes aqui? Que bom. Estão em minoria, mas estão aqui. Isso é muito bom. Quando nós estamos falando de direito de autor, a presença do autor, que não é o último, eu discordo, o autor é o primeiro, mas no ambiente digital ele está sendo visto como o último elo da cadeia, é o último. Os players, as plataformas não têm a menor noção de que elas têm um negócio chamado autor, que elas primeiro discutem com as gravadoras, depois com as editoras, e o autor fica assim, um pouco esquecido na hora de perguntar o que eles acham disso ou daquilo. Então, é bom contar com a presença dos autores. E eu queria aproveitar a deixa do nosso coordenador aqui da mesa para dizer que eu acho muito bom mesmo separar em vamos considerar duas óticas, né? A ótica jurídica e a ótica prática. E eu queria me referir, então, assim, fazer rapidamente uma comparação entre o que acontece na Europa, o que acontece na América Latina de um modo geral, o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil. Eu ia começar pelo relatório do Gustavo, que aponta os dados da CISAC, que é uma confederação que tem sede em Paris, que nasceu na Europa, tem raízes fortes no direito autoral europeu, no direito autoral franco-germânico, que é a teoria do droit d'auteur, e não na teoria do copyright americano. Então, a CISAC é uma organização bastante sólida, construída sobre essa base. E as análises e os dados da CISAC, a meu ver, são os mais confiáveis, os mais fundamentados, aqueles que podem dar melhor base para qualquer raciocínio. Porque é claro que estatística, cada um olha de um jeito. O Gustavo olhou de uma maneira, a Marisa olhou já com um outro enfoque, e eu vou olhar com mais um enfoque só para dar mais uma contribuição. A Europa contribui com a grande parte, mais da metade, dos direitos autorais arrecadados no mundo pelo conjunto de sociedades CISAC vem da Europa. Corresponde a 61% a fatia europeia no bolo dos valores arrecadados por direito autoral. Estados Unidos e Canadá ficam em segundo lugar com 16,7%. A Ásia-Pacífico com 14,6%, como oscilação em 2014, em virtude da desvalorização do iene. Depois, estamos nós, dentro do bloco América Latina e Caribe, com 6,7%, e a África, coitadinha, que nem chega a 8%, cerca de 7%, e olhe lá. Muito bem. Agora, dentro desse grande volume de arrecadação dos diferentes territórios considerados pela CISAC,
que a CISAC junta dessa forma, Europa, Estados Unidos e Canadá, América Latina e Caribe, dentro desses segmentos, nós vamos encontrar uma diferença muito grande na constituição dos 100% de cada um. E isso é muito importante que se diga, porque é muito fácil a se alegar no Brasil que nós estamos arrecadando muito pouco do rádio e da televisão, porque nos Estados Unidos, a rádio e a televisão correspondem a 70% da arrecadação das sociedades americanas. Em compensação, nos Estados Unidos, a arrecadação de shows e música ao vivo corresponde a 18% do total. E, enquanto na Europa corresponde a 33% e no Brasil, e na América Latina a 34%. Então, são formas que a sociedade de cada país trata a importância desse ou daquele segmento autoral. Então, em matéria de shows e música ao vivo, nós estamos muito bem, o que quer dizer que nós temos uma arrecadação relativamente equilibrada entre os diversos segmentos, a meu ver, muito mais equilibrada do que se faz nos Estados Unidos. Muito bem. A grande preocupação da CISAC, considero eu, Marisa me corrija se eu estiver errada, com relação ao digital, se refere à distribuição, muito mais do que com relação à arrecadação. Pelo menos são as palavras do Éric Batiste, diretor, presidente do board da CISAC, já foi diretor-geral, é o cacuete. E ele considera que o grande problema e o grande desafio da questão do digital é com a questão da distribuição, porque toda vez em que nós começamos a pulverizar a arrecadação, nós vamos pulverizar muito mais ainda a distribuição. Eu vou chegar lá, essa questão da arrecadação pulverizada, que começa a ser feita por diferentes formas e agentes arrecadadores, foi o que nos levou, no Brasil, à criação do ECAD. Foi esse o caminho que se percorreu. Muito bem. Então, vou passar rapidamente pela América Latina, que é um exemplo muito parecido com o da Europa, em que eu não falei, mas agora acrescento, que na Europa também as sociedades já foram criadas arrecadando diversas modalidades de utilização das obras. Em muitos países há uma sociedade única que arrecada todos os tipos de direito, como é o caso da sociedade italiana, todas as expressões artísticas, arrecada teatro, literatura, música, dentro de uma única organização. Em outros países, as sociedades se organizaram por segmento artístico, mas sempre de uma maneira completa. Ou seja, na área da música, que é que nos interessa aqui, as sociedades arrecadam direitos de execução, de comunicação pública e direitos de reprodução ao mesmo tempo, denominados durante muitos anos de fonomecânicos, mas eu acredito que essa denominação já esteja ficando bastante ultrapassada. Nós temos, hoje em dia, direitos de reprodução em diversos ambientes, em processos físicos, em processos analógicos, em processos digitais, em multimídia, sempre existe a reprodução para começar, em seguida, a via comunicação pública, pelo menos no ambiente digital é assim. Então, essa tradição das sociedades europeias de arrecadar também os direitos de reprodução, o que significa, trocando em miúdos, que, na Europa, os editores não arrecadam diretamente os direitos que eles controlam. Quem arrecada é a sociedade. A sociedade arrecada os direitos totais de reprodução e distribui, conforme a ficha de cada obra, conforme a informação que ela tem, a parte do editor para o editor e a parte do autor para o autor. Aqui no Brasil, essa tradição não existe, embora exista uma sociedade criada há muitos anos que muitas pessoas confundem com uma editora, que não é. É uma associação que foi bastante bombardeada por interesses diferentes, que não queriam que ela desse certo. Então, esse modelo europeu favoreceu muito a transposição do analógico para o digital, porque qual foi o problema das sociedades europeias? Nenhum, ou basicamente muito poucos. Elas têm a informação completa, o dado completo no seu banco de dados, sobre a área de arrecadação, sobre a área de execução pública, sobre a área de reprodução, e elas sabem perfeamente como dividir e como categorizar o que é mais importante em cada tipo de uso. No caso do download, é praticamente só direito de reprodução. O que tem de comunicação é mínimo, que é só uma amostrinha para a pessoa saber, uma degustação. No caso do streaming, já é diferente. No caso do streaming, a reprodução tem uma incidência pequena e a incidência maior que se paga na Europa é para o direito de comunicação.
Na América Latina, as sociedades se organizaram muito com base nas sociedades europeias, mesmo porque a colonização espanhola foi forte, e há esse modelo bastante entranhado nas sociedades da Argentina, na sociedade uruguaia, em várias sociedades do continente, que arrecadam, por exemplo, o caso da Sociedade Argentina SADAIC, é uma sociedade monopólica de direito, que goza de uma lei específica que a beneficia com a exclusividade e o monopólio da arrecadação de todos os direitos oriundos da música, seja de qualquer tipo de utilização. SADAIC, como todas as sociedades europeias, elas contam com uma fiscalização de parte do governo, de parte do Estado, que normalmente autoriza ou não o funcionamento das associações, controla a execução das leis e cuida também para que os convênios internacionais assinados pelos países, entre eles, especialmente agora no âmbito da Organização Mundial do Comércio, não permita com que as ações praticadas pelas associações autorais provoquem ou tenham consequências, repercussão na área dos tratados internacionais, que podem levar os países a um painel na OMC com consequências graves. Então, dentro da América Latina, nós encontramos esse sistema e encontramos uma plataforma, que é a Latina Autor, que foi criada já há mais de 10 anos, ou mais de uns 15 ou 16 anos, e que funciona concedendo uma única licença para todas as sociedades latino-americanas, inclusive SADAIC, tem sede na Argentina, e funciona como um banco de dados que, a meu ver, é o mais perfeito dos bancos de dados da CISAC, porque tem mecanismos de controle de duplicidade. Bem, nós estamos fora desse universo, o Brasil e México não fazem parte desse universo. E nos Estados Unidos, nós sabemos que existem sociedades que competem entre elas, que estão passando por uma série de modificações, de avaliações. Temos as principais, ASCAP e BMI, mas existem outras organizações, e essas duas grandes sociedades elas estão sujeitas aos consent decrees, que dizem que elas que criam regras em determinados aspectos do seu comportamento, das suas atividades. Inclusive, questão de preço, questão de blanket license, são assuntos que também recebem um certo controle. Então, vamos ao nosso Brasil, com o nosso sistema, criado em 1973, e é vigente, na prática, desde 1977, quando o ECAD foi autorizado a funcionar juntamente com as sociedades que pertencem ao sistema ECAD Sociedade. Quando nós criamos esse sistema, nós inovamos quando introduzimos uma gestão conjunta de direitos autorais e conexos. E aí nós começamos a ter mais um fator de complicação. Porque, além das sociedades brasileiras não gozar, não terem o hábito, nós não temos a tradição dos direitos de reprodução serem geridos coletivamente, nós temos uma administração conjunta de autorais e conexos e, muitas vezes, interesses diferentes desses dois grandes segmentos do ECAD. Quando, no início, o interesse maior era dos titulares de direitos conexos de se aliarem aos titulares de direitos de autor, que já tinham uma tradição no país desde 1917, com as BAT da Chiquinha Gonzaga. Então, era muito mais interessante para os titulares de direitos conexos se entrarem nesse bonde que já estava rodando pelos nossos trilhos. E era uma companhia agradável, talvez não tão agradável para os autores, mas para os titulares de direitos conexos realmente foi bastante importante, e assim foram crescendo. No momento, o ECAD, para encurtar o caminho, o ECAD se depara com uma situação bastante interessante. Nós estamos participando, vários de nós aqui, de grupos de trabalho criados pelo MINC, para chegarmos a essas definições. Existe execução pública, não existe, uma vez que há uma necessidade de reconhecimento de quais sociedades são habilitadas a fazer que tipo de administração, e nos deparamos com uma situação bastante significativa. No âmbito dos direitos autorais, todos os titulares ligados ao ECAD concordam que há execução pública. Titulares, que eu me refiro não somente os autores, os seus editores, e, enfim, principalmente vamos ao lado dos editores. Os editores, principalmente os reunidos na UBEM,
me parece que reconhecem, melhor, me parece não, já reconheceram oficialmente a existência de direitos de execução pública no streaming. Tanto é assim que foi feito um acordo com o ECAD, que agora está em outra fase de avaliação, mas o acordo existiu, com o pleno reconhecimento de que existe, de parte do ECAD, um direito a cobrar. E quais são os direitos que o ECAD tem a cobrar? Os que a lei define. Quais são os que a lei define? Os direitos de execução pública, inclusive através da transmissão, da radiodifusão, etc. e tal, está lá na lei, tudo bem explicadinho. Ao mesmo tempo, os produtores fonográficos não reconhecem que exista execução pública no streaming, por ser uma comunicação, um tipo de utilização interativo. Então, começamos a importar da lei americana os conceitos de interativo e não interativo, que não fazem parte da nossa legislação, nada tem a ver, e não se encaixam perfeitamente nesse uniforme que nós criamos. Então, é interessante verificar que a mesma companhia major que reconhece a existência de execução pública enquanto editora, não reconhece a existência de execução pública enquanto produtora fonográfica. São as nossas características próprias, que nós temos que ver como vamos resolver. Não é isso? E eu estou terminando? Eu já vou terminar. Eu queria apenas me referir ao que vem acontecendo nos Estados Unidos, que eu considero uma coisa bastante importante. Nós tivemos notícia há pouco tempo do recente projeto estratégico do Copyright Office para o controle dos direitos autorais. O que eles pretendem fazer com os direitos autorais? Então, uma das primeiras frases do plano estratégico diz o seguinte, que, através de 225 anos, a lei americana de copyright promoveu um papel importante para as expressões criativas consideradas como um bem público. Eu acho importante que os Estados Unidos reconheçam isso, porque, enquanto eles têm na indústria do armamento a sua principal fonte de renda do PIB americano, a indústria do entretenimento vem em seguida. Então, esse reconhecimento da importância do entretenimento, das leis de direito de autor dentro de uma comunidade, mostra uma preocupação, como a filosofia prática e pragmática dos americanos, que preferem considerar que isso é um bem público e que ele tem que se interessar pelo desenvolvimento e pelas leis, pela evolução e pela atualização das leis que eles têm. Ao mesmo tempo, através de muitas reclamações a respeito dos consent decrees, que são antigos nos Estados Unidos, que regem parte das atividades de ASCAP e BMI, está havendo uma grande revolução, porque o Departamento de Justiça, examinando essa situação, chegou à conclusão de que as licenças, as autorizações, têm que ser concedidas na base de 100% dos direitos sobre cada obra. De modo que licenças parciais, licenças de 50% da obra, licença de meia obra ou licença de 1/3 de obra, para as autoridades do copyright, do Departamento de Justiça americana, não devem mais prevalecer. As licenças devem ser sempre de 100%. Como eles vão sair dessa situação, não sei. No momento, o que eu sei é que, usando o mesmo expediente que a gente está acostumado a ver de parte das sociedades de autores e intérpretes, eles estão recorrendo aos seus associados para se dirigirem aos órgãos públicos, dizendo que essa teoria não é boa, não é prática, e apontando numa espécie de distraction alguns aspectos que nem são tão importantes assim da questão da licença dos 100%. Não sei se... o tempo acabou, está ótimo. Muito obrigada. Vanessa, muito obrigado. Acho que a gente vai ter tempo depois para conversar um pouquinho no debate. Agradeço muito o seu passeio pelo mundo, foi interessantíssimo e dá um panorama muito claro da situação mundo afora e, na verdade, do quanto nós estamos caminhando, ou estivemos e continuamos caminhando por um caminho bastante próximo do que talvez seja o futuro também. Resta ajustar aqui e ali, mas eu acho que talvez estejamos num caminho interessante. Há questões a serem discutidas, o que você falou, mas eu não vou, obviamente, entrar agora no assunto. Eu já vou dar a palavra para o Marcelo Falcão, que é o presidente da UBEM. Marcelo, por favor.
Bom dia, boa tarde a todos. Eu quero parabenizar, agradecer o Mazola o convite, parabenizar a Guta, Stephanie, Dani pelo empenho em colocar todo esse prêmio e essas palestras de pé. Bom, eu vou contar um pouquinho da história da UBEM, como tudo surgiu aí, como a UBEM se enquadra nesse mundo digital hoje. Em 2009, existiam 2 associações aqui no Rio, no Brasil, de editoras, e como o mundo digital estava efervescente, iniciando, não teria sentido a gente manter 2 associações vivas, quando a gente teria que lutar por um direito aí que era de interesse dos autores representados pelas suas editoras. Na época, discutiu-se como a gente poderia fazer um merge dessas 2 empresas, das 2 associações. Na época, a Marisa estava até na ABEM, eles já estavam iniciando o desenvolvimento de um sistema para poder fazer a distribuição digital, que naquela época já existiam 2 players no Brasil, principais já vendendo download, que era o Terra e o UOL, e existia um black box gigante, porque eles não tinham as licenças a 100%, então, muitas vezes, não pagavam as editoras porque não tinham a licença dada a 100%. Cada editora tinha que licenciar cada obra individualmente. Era uma loucura nesse mundo digital. Não teria sentido continuar aquele modelo de convivência no mundo digital. Aí resolvemos juntar as 2 associações. A ABEM, na época, já tinha um sistema de desenvolvimento. Discutiu-se muito, tivemos várias reuniões sobre esse assunto. Concluiu-se que o sistema não seria capaz de suportar uma base de dados que a gente teria que incluir nesse sistema para fazer a distribuição digital. Ficamos tentando ainda, através dessa empresa, desenvolver e expandir o sistema. O investimento era muito alto. Fomos buscar alguma empresa que pudesse fazer esse serviço, porque, ao final, não valeria a pena o tempo que a gente ia perder desenvolvendo o sistema até a gente iniciar a cobrança. Foi aí que a gente encontrou a back-office. Na realidade, na América Latina já tinha outra empresa também fazendo esse serviço, mas a back-office se mostrou a mais capaz de fazer esse serviço. Iniciamos o acordo com a back-office, e aí foi o início de a gente popular essa base de dados da back-office com as editoras. Então, todas as editoras participantes na época foram convidadas quer dizer, tiveram que incluir sua base de dados lá dentro. Foi um trabalho enorme, porque adaptar sistemas, campos, cada uma teve que adaptar o seu próprio sistema dentro do sistema da back-office para poder inserir a base de dados. São mais de 30 campos que são necessários, pelo menos, para a gente poder apurar aí essa distribuição. E isso levou quase 1 ano e pouco a gente desenvolvendo isso. No final de 2011, a gente já tinha um sistema praticamente pronto para funcionar. Foi na mesma ocasião que o iTunes estava vindo ao Brasil com uma base de dados gigante de música que a gente precisaria processar. Iniciamos esse processo praticamente em 2012, com a back-office. Se mostrou muito eficiente, apesar de, durante muito tempo, a gente já ter tido problema de relatórios que não se adaptam, relatórios que voltam, vai e volta por causa de erros em campos. A Apple, que foi a primeira que mandou uma base de dados grande para a gente no momento que iniciou, teve uma resposta muito boa da nossa e deles em relação a isso, se adaptou muito bem, e assim seguimos com a back-office fazendo isso, praticamente no download. Em 2 anos, a gente conseguiu praticamente resolver aquele assunto de UOL e Terra que tinha de black box ali, com processamentos enormes sendo feitos, entendeu? As bases de dados sendo construídas. Aí, no final, quando começaram a vir os primeiros sistemas, os primeiros DSPs, lojas de streaming no Brasil, que aí a coisa ficou um pouco mais complicada, porque o volume é muito maior, o processamento é muito mais complexo, e, devido à discussão na época, jurídica ou comercial, de tem ou não tem execução pública, fomos ao ECAD para a gente ajustar isso, para evitar qualquer tipo de discussão jurídica naquele momento. A gente poderia deixar o mercado parar. A gente tinha players importantes vindo para o Brasil, a gente precisava remunerar os autores. Ia ter dinheiro em circulação naquele momento. Então, a gente foi ao ECAD, fez esse acordo para a gente conseguir operar essa história, e começamos o trabalho com as lojas de streaming. E muito trabalho no início, o processamento é super complexo, entendeu? Você processar o streaming hoje é um negócio que você não tem ideia. Hoje, a back-office já processou mais de 350 milhões de transações em streaming. Esse é um repórter que eles mandaram para a gente há pouco tempo, de quantas transações eles já fizeram até hoje. A gente tem uma base hoje na back-office de mais de 4 milhões de obras. Tem mais de 1.600.000 obras ativas remunerando. Então, existe uma cauda longa nisso aí. A gente não pode esquecer nisso. O streaming tem uma cauda longa.
E essa cauda longa é o que a Glória falou, às vezes remunera 1 centavo, menos de 1 centavo, porque a distribuição é pulverizada. Havia essa necessidade de a gente ter esse sistema tão complexo para isso. A back-office foi, contratada para fazer esse serviço, porque era a única empresa capaz de poder gerir esse banco de dados e essa informação que ela tem hoje. Hoje a gente ainda continua com alguns reportes com problemas, vai e volta, às vezes atrasa distribuições, porque é um trabalho complexo. O que mais que eu poderia falar sobre isso? Dentro de back-office hoje, a gente está dentro da back-office o bem, são 58 associados, é muita gente fazendo distribuição, existe uma necessidade técnica mínima para poder se adaptar, o mundo digital hoje não suporta mais papéis e envios, é tudo praticamente feito eletronicamente. A gente está constantemente, o catálogo, a base de dados é constantemente atualizada, constantemente update, né, enviada, todos os meses tem músicas novas entrando no sistema e músicas novas sendo processadas. Hoje a gente já tem 58 associados, já tem esses 4 milhões de bases de dados nisso aí, e estamos ainda firmando acordos e discutindo sempre acordos com nossos players que estão vindo. O Brasil hoje é a ponta de lança do mundo para serviços, entendeu? Uma população de 200 milhões de habitantes. O mundo inteiro está de olho aqui, apesar da crise nossa agora, mas ainda somos um país em crescimento. E, basicamente, isso aí que eu tenho para falar do Ubem hoje. Quanto à questão de discussão dos direitos, aí, que todo mundo mencionou, isso aí é um assunto que ainda está em plena pauta. O Marcos está com o seu grupo de trabalho justamente para a gente evoluir em cima disso. E o assunto está na pauta aí de todos. O streaming é lucrativo? Ninguém sabe, entendeu? Os autores são mal remunerados, todo mundo está discutindo sobre isso. Todo mundo sabe, a distribuição pulverizada são muitas transações, muita música à disposição, entendeu? E é difícil. Hoje existe uma discussão de como mudar essa remuneração, como de mudar a distribuição, fazer uma distribuição direta sobre cada usuário. É impossível isso hoje. Eu estava discutindo isso com a Tília um pouco antes, que existe uma ideia de que um usuário apurar que ele escutou a cada mês para poder distribuir diretamente. Não há sistema que faça isso. Hoje a gente já sofre com a back-office para tentar fazer essa distribuição. É uma coisa complicada, a Glória sabe disso agora, fazendo essa distribuição. Então, acho que a gente tem que evoluir nessa conversa, a gente tem que tentar melhorar o sistema para todos. E acho que o crescimento, como todo mundo falou, de usuários de streaming é o que vai melhorar a remuneração de todos, entendeu? Hoje, se a gente pensar que o mundo tem 7 bilhões de habitantes, não tem nem 50 milhões pagando por serviço no mundo, é muito pouco ainda. Eu acho que ainda tem crescimento, a gente está numa fase de transição. Antigamente, a gente sabia quanto é que a gente recebia de uma venda de disco físico. Era 8,4% para o autor, entendeu? Dividido pelas músicas, você podia calcular quanto é que você recebia. Hoje, ninguém consegue saber isso. Então é isso, obrigado a todos aí. Marcelo, obrigado pela sua apresentação. Realmente o assunto volta à questão de processamento de base de dados, gestão de base de dados, que realmente, como eu falei, é o calcanhar de Aquiles, é o que tem que ser olhado primordialmente, eu diria. Mais até do que a discussão se streaming é execução pública, é olhar a eventual fraqueza que isso pode gerar para um sistema eficiente. Naquele momento, o maior interesse da gente era construir uma base que pudesse cobrar os direitos dos autores. Entendeu? Sem isso, a gente... Sem base, você não tem nada. Imagina hoje licenciando obra a obra para cada usuário. Não existe mais. Então, isso aí funcionou muito para a gente, ter uma empresa por trás que tivesse capacidade técnica para isso. Sem dúvida. Bom, e hoje, só complementando, a back-office hoje é reconhecida como uma grande prestadora de serviço nessa área de cobrança e distribuição de direito, não cobrança e distribuição, tanto que ela já está no hub latino-americano. Foi exemplo em reuniões da CISAC lá fora de um projeto que deu certo. Latino Autor hoje está com a back-office, então acho que hoje a gente tem que ter empresas reliable, como a gente diz, que têm credibilidade para fazer o processo. Obrigado. Bom, por último,
mas certamente não menos importante, nós temos aqui a presença do Marcos Souza, que vai nos brindar com uma apresentação. O Marcos Souza é o diretor de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura, é o profissional que está à frente desses assuntos, um dos profissionais que está realmente à frente desses assuntos, desde há muito tempo, na verdade, em várias capacidades diferentes. Então, Marcos, por favor, o palco é seu e vamos lá. Alô? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Mazola pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse evento. E eu vou começar minha fala contando como que a gente entrou efetivamente nessa discussão, né? No primeiro semestre desse ano, nós fomos procurados por 2 grupos de autores, compositores, intérpretes, o GAP e o Procure Saber, em torno da questão envolvendo uma das plataformas digitais, o YouTube, que naquele momento estava entrando no judiciário contra o BEM e o ECAD, questionando uma série de coisas e, enfim, havia um risco naquele momento, né, o temor por parte desses 2 grupos de que os pagamentos, que já não eram, vamos dizer, vultuosos, deixassem de existir, né? Nós, então, nos propusemos a conversar com as partes, né, para procurar entender o que estava acontecendo. E, naquele instante, uma coisa que chamou a atenção da gente foi que, conversando separadamente com cada um dos grupos, com YouTube, Google, com o ECAD e com a UBEM, quando perguntamos, afinal, quais são os direitos envolvidos, a gente recebeu respostas diferentes, né? Em larga medida, algumas discordantes. Até no caso do Google, a gente apertando, mas quais são? São todos, né? É uma resposta generalista, né? Nesse ínterim, nós tivemos, no meio do ano, a publicação da regulamentação da Lei 12.853, a lei relativa 12.853 de 2013, relativa à gestão coletiva de direitos autorais, e nós percebemos que essa regulamentação ela não dava conta do ambiente digital, que a gente ia ter problema quando começasse o processo de habilitação de associações de gestão coletiva, porque as coisas, de forma nenhuma, estavam claras, inclusive para a gente, né? Começamos, então, uma série de reuniões, muitas reuniões, com vários grupos que nós julgávamos, então, que poderiam ajudar a se chegar a algum tipo de entendimento comum ou, pelo menos, subsidiar o Ministério na tomada de uma decisão a respeito desse assunto. E a nossa conclusão, em primeiro lugar, foi que, enfim, a questão da lei. A lei, de forma nenhuma, ela está clara para o ambiente digital de hoje. Todo mundo sabe que essa lei essa parte da lei de direito autoral é de 98. Em 98, o ambiente digital era 1, né? O ambiente digital de hoje é bastante diferente. E a lei, por questões que não me cabe aqui julgar, a forma como a redação final dela foi aprovada, mas o fato é que, quando fomos ver como cada tipo de serviço digital se enquadrava na lei, basicamente percebemos que há falhas para todos os lados, ou seja, nada encaixa perfeitamente para o digital,
tem um fenômeno, como a doutora Marisa disse, de uma tentativa de analogia do físico analógico para o digital, que é quase uma mimetização que fica pelo meio do caminho, vamos dizer assim, porque não encaixa perfeitamente. E se analisar o conjunto da lei, o melhor direito que está ali descrito é do intérprete ou executante, no tocante ao digital, porque é inequívoco que aquilo ali está se referindo, né, o artigo que trata disso, ao digital nos termos que o resto do mundo trata, que é o chamado making available, colocar à disposição do público. Nesse sentido, como mudar uma lei não é um processo rápido e nem fácil, né? E nós tínhamos a urgência de definir uma questão voltada para a gestão coletiva, nós dividimos o nosso trabalho em 3 partes. Uma primeira parte é voltada, então, para uma instrução normativa regulando a gestão coletiva de direitos autorais no ambiente digital. Que há várias questões que são envolvidas, dentre elas, uma que é a principal, que já foi dito aqui várias vezes, afinal de contas, sobre quais direitos estamos falando. Porque não dá para habilitar ou trabalhar com a gestão coletiva, né? Imaginem vocês a minha situação. Eu quero fazer gestão coletiva, uma associação chega lá, mas para gerir qual direito? Porque eu tenho que saber, afinal de contas, se essa associação vai representar um grupo de titulares que terá direito sobre o ambiente digital, né? E para cada uma das plataformas. Então, um primeiro objetivo foi, vamos fazer uma instrução normativa, esse trabalho ainda está em curso, nós pretendemos até dezembro, provavelmente no dia 15 de dezembro, aqui no Rio, tenha o lançamento dessa instrução normativa. Uma segunda questão é trabalhar com a revisão da lei. Há, inclusive, uma interface com a questão do Marco Civil, que prevê uma exigência de uma regra a respeito da remoção de conteúdo quando se tratar de violação de direito autoral, ou seja, uma violação de um conteúdo protegido por direito autoral. Mas, nessa parte de revisão da lei, pode ser que mudemos de ideia. Estamos trabalhando com uma perspectiva de deixar as coisas mais claras, no sentido de vamos falar efetivamente de direitos digitais, e não tentar reproduzir o mundo analógico físico no ambiente digital, porque sempre fica sobrando alguma coisa ou faltando alguma coisa, né? E uma terceira questão que pensamos que também precisa ser discutida diz respeito à própria regulação internacional do direito autoral, porque nessas reuniões que tivemos, isso já foi dito aqui, há uma baixa remuneração para autores e também para intérpretes, executantes, etc. Ou seja, os titulares originários, pessoas físicas, estão insatisfeitos. Há vários motivos para isso, alguns deles foram abordados aqui. Por exemplo, a gente ainda tem uma base de assinantes muito baixa, não é só no Brasil, é no mundo todo. Várias plataformas já pagam no limite daquilo que é possível pagar, outras, creio que não, né? Que há também algumas questões que envolvem, já foi dito aqui, a legislação americana, e a perspectiva que se trata alguns tipos de serviços digitais ou plataformas digitais nos Estados Unidos a partir do Safe Harbor,
que é uma coisa com a qual se tem que lidar, e isso acaba refletindo quando esses serviços ou plataformas chegam em terceiros países, como é o caso do Brasil. E há também um problema dos chamados acordos globais de licenciamento, em que, para nós, ficou evidente que grupos de titulares de direitos conexos estão ficando com a maior parte da remuneração no ambiente digital, a partir de acordos para licenciamento em território brasileiro, falando do Brasil, que não é feito aqui e sequer a gente sabe em que base isso está sendo feito. A gente teve acesso a alguns contratos e a gente ficou surpreso em ver que os contratos são assinados com base em legislação estrangeira, ou seja, inclusive lidando com direitos que não existem no Brasil. Isso estava explícito em alguns contratos que tivemos acesso. Então, nessa dimensão internacional, o que a gente está propondo é que tenha uma discussão no âmbito da OMP, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a respeito do ambiente digital, porque o que está acontecendo no Brasil, claro, com as nossas especificidades, né, nós temos várias jabuticabas, e sem fazer nenhum juízo de valor a respeito da jabuticaba, mas nós temos especificidades no nosso sistema de direito autoral, notadamente na gestão coletiva, mas é um fenômeno em larga medida mundial. A imprensa constantemente noticia, né, de artistas insatisfeitos com a remuneração que recebem das plataformas digitais, em tese das plataformas digitais, né? E pretendemos, então, agora, já em dezembro, na segunda semana de dezembro, que tem uma reunião do Comitê Permanente de Direitos de Autor e Direitos Conexos da OMP, apresentar uma proposta. A gente está agora negociando com outros países, porque provavelmente vai ser uma proposta patrocinada pelo Brasil e outros países, para que se tenha uma discussão, né, no âmbito internacional sobre a necessidade, ou não, de uma nova regulação para o ambiente digital. Na nossa visão, é preciso, sim. Por exemplo, na apresentação do Gustavo, quando ele falou da ANRA, eu tenho calafrios com a ANRA, né? Eu fico pensando num licenciamento global, que se aquilo ganha corpo, ganha volume e pega o que será, né, da gestão coletiva do resto do mundo, né? Então, para concluir, que eu já estou recebendo acenos do coordenador da mesa, eu queria dizer, no tocante ao ponto mais candente dessa discussão, afinal de contas, e o streaming, né? Nós, quando iniciamos esse trabalho ao longo desse ano, começamos o trabalho convencidos de que o streaming não envolvia execução pública. Hoje, nós estamos convencidos do contrário, certo? Então, não é que o streaming é execução pública, mas o streaming também envolve execução pública, ou, em outros termos, uma das modalidades da execução pública é o streaming, né? Não que ele seja só isso, porque há outros direitos envolvidos, como já foi dito aqui por vários palestrantes. Ou seja, o fenômeno é complexo, não há um direito só envolvido para quase nenhuma das plataformas ou os usos digitais, e, no caso daqueles que mais chamam a atenção hoje em dia,
O nosso entendimento está sendo esse, que sim, envolve também, né, a execução pública. Obrigado. Obrigado, Marcos. Acho que ficou bastante clara a sua apresentação e, como eu disse, o assunto em si poderia ser feito um painel inteiro, ou, na verdade, uma discussão de dia inteiro sobre a matéria. E eu vejo que o streaming é muito mais do que a discussão se é execução pública, se é distribuição ou qualquer outra coisa, é a questão prática. Como cobrar? Como arrecadar e como distribuir em cima do streaming. Eu não consigo ver outra maneira que não seja uma forma coletiva. Mas se é de competência do ECAD ou se não é competência do ECAD, são outros 500, mas não vou entrar aqui nessa discussão. Eu vou, então, primeiro fazer um comentário, passar um comentário interessante que foi feito logo no início. Alguém mandou a seguinte mensagem: vocês podiam aproveitar que estão todos na mesa e assinar o acordo sobre o streaming. Ninguém sai daqui sem fechar o acordo agora, todo mundo assina. Achei bacana, eu queria só passar o comentário, mas tem perguntas também. A primeira pergunta, na verdade, é diretamente para, acho que de competência, obviamente, da Glória, é a questão dos direitos conexos em cima dos contratos digitais, o que ela chama aqui, ou ele ou ela chama de contratos digitais. O ECAD das associações de gestão coletiva teriam alguma perspectiva ou interesse de participar diretamente dos contratos digitais, sendo os responsáveis pelos repasses de arrecadação aos intérpretes e autores, ao invés dos contratos que são feitos diretamente com as gravadoras e editoras? Não, eu acho que, enfim, usando a palavra interesse, não é que a figura do ECAD, né? O ECAD é um mandatário das associações, né? E elas, consequentemente, dos seus associados. Então, se os titulares de direitos conexos entenderem que essa gestão ela deve ser feita pelas suas associações e, consequentemente, pelo ECAD, ok. Não é? Até usando assim, para justificar a resposta, a nossa capacidade de fazer isso. Eu acho que não há dúvida hoje no Brasil que, se tratando de direito de execução pública, o maior banco de dados e o mais completo é do ECAD, pelo simples motivo de se alimentar diariamente pelas 9 associações de gestão coletiva de direito de execução pública que existem no Brasil. Então, nessa linha de raciocínio, não nos falta informação, muito pelo contrário. Nós ainda até usufruímos de uma coisa boa que ocorreu na legislação brasileira, que foi o fato, a obrigatoriedade de quem documenta fonogramas ter que atribuir a eles o ISRC, que é um código que hoje nos ajuda, enfim, consta no nosso banco de dados e que toda a sua exigência de constituição nos ajuda e nos ajudará nessas distribuições, além, logicamente, das informações sobre as obras, da parte autoral das obras que nós possuímos. É um trabalho árduo, mas que ele já vem sendo feito pelo ECAD há algum tempo, já, e graças aos investimentos, enfim, tudo que foi feito nesse banco de dados. Então, é uma questão de administração. Estamos preparados para fazer isso a qualquer momento. Obrigado, Glória. O Marcos quer comentar sobre isso, né? Eu tenho uma interpretação um pouco diferente. Claro que é uma opção, gestão coletiva não é obrigatória para ninguém, mas a opção é gestão individual, né? Porque a Lei 12.853 ela suprimiu o artigo 94 da Lei de Direito Autoral. Ou seja, esse artigo dizia que caberia ao produtor de fonograma receber do usuário e repartir com intérpretes e executantes os direitos provenientes de execução pública. Ora, se há execução pública no ambiente digital, uma das nossas jabuticabas no direito autoral é a fórmula que existe, que não é uma reserva legal, não é uma obrigação de gestão coletiva, e sim a criação de uma obrigação do usuário perante o ECAD, no caso de execução pública. Então, nós entendemos que isso se aplica também no tocante ao ambiente digital.
Ou seja, se há uma execução pública, existem direitos conexos, a não ser aqueles que são geridos individualmente pelos titulares. Sim. Tá. Ô, Marcos, mas só esclarecendo, não é essa a dúvida. A questão é que os serviços digitais declaram nos contratos que fazem conosco que eles já possuem todos os direitos dos titulares conexos. E como é um ambiente contratual e nós não temos acesso a esses contratos que eles dizem que têm, existe uma previsão de uma cláusula contratual que eles assumem a responsabilidade por essa declaração. Acho que existe uma convergência no que vocês estão conversando. Porque, na verdade, exatamente. o Marcos acho que está corretíssimo em dizer que existe a obrigação, sim, de arrecadar, mas que existe uma questão contratual. Na verdade, joga para o privado, né, joga para a parte privada. Foi a escolha que foi feita pelas partes nesse contrato específico. Desde que tenha sido feito pelo Exatamente. Intérprete e executante, esse contrato, Claro. Essa autorização, não vejo problema. Porque é no lógico. exercício do direito direito individual. Claro. A Vanessa quer comentar sobre esse assunto também. Só queria dar um palpite para dizer que quando as plataformas negociam com as gravadoras, elas não negociam com uma produtora pirata, elas estão negociando com empresas estabelecidas que contam com a autorização dada pelos editores, normalmente, não é isso? Em geral, as gravações são feitas mediante autorização das editoras. As editoras têm contratos tipo e, enfim, e exigências que são feitas de uma maneira uniforme com relação à gravadora. E se a gravadora está autorizada pelo editor a colocar as suas gravações nas plataformas digitais, eu me pergunto o que estaria faltando para que as gravadoras apenas os contratos dos intérpretes, como bem mencionou o Marcos. Porque a autorização das obras que estão contidas dentro da gravação, muitas vezes ela já existe, ela é dada para todo e qualquer meio enfim, analógico, digital, de qualquer um. Qualquer tipo de exploração, muitas vezes está previsto no contrato e na autorização que o editor dá à gravadora. Então, a gravadora deve ter legitimidade para autorizar o uso da música gravada, não da música gravada, na plataforma. Fica faltando, na minha opinião, segundo o conceito do Marcos, que parte do fato do artigo 94 ter saído, ter sido extinto, ou melhor, revogado, e restaria provar que os intérpretes estão também dentro desse pacote que a gravadora está autorizando. Não sei. Vamos para a próxima pergunta, senão eu fico sem tempo para abordar o máximo possível. Tem alguém que perguntou a questão dentre os vários players no mercado em relação a streaming, menciona o Facebook aqui. Eu vou tomar o Facebook como um dos novos players que diz ele aqui, que não cumpre nem a lei nem nos Estados Unidos e quanto mais em outros países. Eu não sei se eu posso responder, mas eu acho que o Facebook também faz parte do pacote sendo discutido hoje em dia, até em âmbito do Ministério da Cultura, correto, Marcos? Eu acho que faz qualquer um, né? Qualquer player de streaming que tenha... Sim e não. Nós tivemos, efetivamente, conversas com o Facebook para entender, né? Afinal, qual é a de vocês, né? E o que eles nos disseram é que eles estão numa fase beta, alguma coisa assim, né? De deixar de usar vídeo embedded para passar a oferecer seu próprio serviço de vídeos que podem ter músicas, etc., né? Indagados a respeito, mas e os direitos, né? Segundo eles, essa fase inicial, eles têm acordos pontuais com algumas empresas, autores, artistas, é uma coisa bem incipiente ainda, e que, se efetivamente forem lançar esse serviço, se eu bem me lembro, eles falaram em alguma coisa ou no segundo semestre do ano que vem ou no ano seguinte, aí eles passam a ser um player igual aos outros, né, com obrigação de adquirir todas as licenças para funcionar em território nacional.
Obrigado. Agora estão vindo milhares de perguntas, eu estou ficando perdido aqui. É muita tecnologia demais. Vou fazer uma pergunta para a Marisa. Na verdade, uma pergunta de uma, aparentemente, zapeira aqui. Gostaria que a Marisa falasse um pouco sobre como um autor independente, sem editora, faz para receber seus direitos autorais de um Spotify da vida. E aí ela expande a pergunta para o Marcos também. Como é que essa autor independente é levada em consideração numa discussão da lei, decreto, regulamento? Ou seja, como olhar para o pequeno, né? Como olhar para aquele que tem pouquíssima relevância dentro do mercado como um todo, pode ter relevância municipal, regional, estadual, mas um cara pequeno, independente, sem editora. Quais são as dicas aqui? Alguns anos atrás, quando a UBC resolveu fazer uma mudança estatutária para incluir nas suas tarefas, nas suas atividades, a gestão dos direitos mecânicos, todo mundo falou assim, ninguém vende mais nada, está cada vez pior, por que agora vocês vão começar a mexer com isso? E eu falei, é uma questão que eu acho que é olhar para o futuro, porque até segunda ordem, aonde que eu saiba, esses direitos estão sendo tratados e explorados nos novos negócios. E, com isso, devagar, a gente começou a trabalhar de uma forma muito simples, né? Nós pegamos uma licença gratuita do Didex, que é o modelo, o formato, enfim, é um conjunto de módulos, de layouts e coisas eletrônicas que é utilizado tanto para aqueles distribuidores, agregadores que oferecem os fonogramas, como também para o usuário, aquele que é o licenciado, né, essas plataformas que oferecem música para os consumidores, prestarem contas para os licenciantes. Então, com aquilo, a gente aprendeu a ler aqueles relatórios, que são milhões de linhas, né, que você tem que traduzir aquelas milhões de linhas dentro da sua base de dados. E, fora isso, a gente fez um outro trabalho, que era aprender a escrever o outro formato, que é aquele arquivo que você manda em resposta, identificando quais são as suas obras e calculando conforme a regra do contrato. Isso parece uma coisa simples? Não é. A gente está tentando fazer isso há bastante tempo, fomos muito bem-sucedidos na parte mais simples, que é a parte dos serviços de download, e agora estamos trabalhando em conjunto com esses provedores de serviços de streaming. E qual é o nosso repertório? Um repertório mínimo, que é o repertório que não tem editora, né, porque as editoras fazem o serviço por elas mesmas, e um repertório estrangeiro, justamente daquelas sociedades chamadas BIEM, que a Vanessa mencionou, que são sociedades europeias, que têm, com exceção da Inglaterra, que é a Europa, que não é a Europa continental, que tem outras dificuldades, porque não obrigatoriamente os direitos mecânicos estão sob controle deles, e sim dos editores, mas aquelas grandes sociedades da Europa ocidental continental, elas têm esse modelo que a gente chama BIEM, que elas têm ambos os direitos, na mesma forma que aqui as sociedades têm a gestão do direito de execução pública, eles têm de todos esses direitos. Então, essas sociedades nos deram um mandato para cuidar do que a gente poderia cuidar naquele momento, sem nenhum tipo de discussão polêmica, que era aquele repertório BIEM, que também não é mais o que foi no passado. Porque hoje, na Europa, apesar de parecer, tudo bem, porque todo mundo tem todos os direitos, aí vai, licencia. Não, a diretiva europeia criou um ambiente extremamente complicado, na medida em que deu a liberdade do titular de escolher qual é a sociedade que ele quer para cada modalidade de direito, e, inclusive, para cada tipo de serviço, e até mesmo para cada parte do seu repertório.
Então, quem está nas sociedades que fazem parte da CISAC tem uma base de dados que é a IPI, que é dos titulares, das partes interessadas, o índice de partes interessadas, que hoje está sofrendo uma grande dificuldade, que não foi prevista para ter campos em que você consiga dar conta disso tudo. Esse aqui é o compositor A. Então, ele é de qual sociedade? Ah, ele é da UBC. Ah, não, mas ele é da UBC para uma coisa, para um território, para outro território ele é da outra. Então, outro dia eu vi uns documentos que circulam na CISAC, que eu falei, isso aqui parece aquele Congresso de Berlim, acho que era o Congresso de Berlim que teve no início do século XX, em que os países europeus repartiram a África, assim, esse aqui é seu, esse aqui é seu, esse aqui é seu. Acabei de estudar com a minha filha isso. É isso mesmo, Congresso de Berlim. Esse Congresso de Berlim foi feito quando começaram os serviços digitais por conta Aí eu vi escrito assim, se o autor for da UBC, mas edita com a Sony, na Europa quem autoriza é o fulano de tal. Se ele for da Abrams, mas edita com a Sony... É uma loucura isso, um verdadeiro Congresso de Berlim. Então, o trabalho que está sendo feito hoje é um trabalho de definição de repertório, porque nem aquele repertório bien, que era tudo bonitinho, assim como a Marisa falou, também já não está mais dando conta. Então, todo mundo definindo os repertórios que tem. Tem um hub de licenciamento da Europa Latina, que o Gustavo mencionou, que é o Harmonia, mas é de licenciamento. Então, quando chega na hora de distribuir, vai todo mundo separado. Aí vem o italiano e fala, posso ficar com o seu? Aí eu falo, pode. Mas assim, mas não sei qual é o meu repertório. Então, hoje, no Brasil, voltando para a pergunta que deu origem, o que eu posso dizer é o seguinte, aquele autor independente que não tem editora, nós temos alguns lá, ele pode nos solicitar, ele tem que assinar um mandato específico com esta finalidade exclusiva de direitos digitais, ou de negócio, direitos relacionados a negócios digitais, para não chamar de direito digital, porque isso não existe ainda, e nós vamos pedir uma habilitação separada ao Ministério da Cultura para essa atividade, até porque nós também não sabemos, não é, Marcos, se essa é uma habilitação separada claramente ou se não é, então a gente pede. Então, a gente hoje tem capacidade, a gente tem contratos com todos os principais serviços, estamos evoluindo muito rapidamente, e o gargalo qual é? É o mesmo gargalo que o Marcelo falou. A definição de repertório, a limpeza do dado na base de dados, a dificuldade que tem para você pegar e juntar essa quantidade de dados numa base, que são várias bases, e lidar com os conflitos. A pergunta também tinha o Marcos envolvido, eu vou deixar ele falar e vou encerrar por aqui. É interessante essa pergunta, porque, ao lado da questão da baixa remuneração, muito em função do baixo número de assinantes que ainda temos, tem um mito envolvendo o digital, que é que, quando ele surgiu, né, muita gente divulgou, falava, é o contato direto do artista com seu público, né? Como você mesmo disse, Atílio, é o contrário. Demanda algum tipo de estrutura, porque é quase impossível uma pessoa sozinha bater na porta de um player, né, e falar, eu sou o titular dessas obras aqui, eu quero receber. Ora, né, o player vai dar para ele um arquivo com 15 milhões de registros e fala, me identifica o que é seu aí. Né? Aí, como que uma pessoa sozinha vai fazer isso? Pode ser que ela consiga, né? Não sei. Mas, dependendo do tipo de serviço, então, as alternativas serão, né, via alguma associação de gestão coletiva, né, como a Marisa falou, agora tem a ADAF também para o direito de reprodução, mas pode ter outros direitos envolvidos.
E também algum tipo de clearance de direitos, porque há empresas, né, que trabalham muito no campo do conexo, com produtor de fonograma independente, etc., mas há algumas que sinalizaram e há outras sendo criadas no sentido de trabalhar com o direito de autor no ambiente digital, que também serão alternativas, né? É um outro tipo de intermediário, mas são as alternativas. Não é que não tem jeito, né? O problema é que não há como, já acho que isso foi dito aqui, o player individualmente, e falando, né, bate na porta, ele tem um guichê, está aqui o seu, porque eu identifiquei o seu. Enfim, a obrigação do player olha aqui, o que eu utilizei foi isso daqui, nesse período. Agora, você me identifica o que é seu para eu te pagar o correspondente. É assim que funciona, né? Então, é um mito achar que, assim, diretamente, individualmente, com plataformas desse tamanho, né, se consegue cobrar e receber pelos usos. Obrigado, Marcos. Infelizmente, o debate poderia continuar a tarde inteira. Declaro por encerrado. Agradeço muito aos panelistas, agradeço à plateia por ter ficado esse tempo todo. Obrigado, gente. Neymar, e essa fama de caicai aí? Caicai? Vê meus vídeos aí e me diz se eu sou caicai. Vídeo na internet? Esquece. Você não tem o 4G da Claro? Não. Também não tenho WhatsApp e redes sociais sem descontar da franquia. Essa é a Lesma Chip. Não tem a Lesma Chip. Venha para Claro já. Tá vendo? Caicai aqui não é o Neymar, não. Sou eu. Só na Claro, você economiza pra valer com WhatsApp e redes sociais sem descontar da franquia. Claro, é você quem faz o agora.